Glória a Deus. Efésios capítulo 6. Posso ouvir um glória a Deus? O versículo é o 11. Vai dizer assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, por estarmos aqui te adorando, glorificando o seu santo nome. Agora queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações poderosamente através da tua poderosa palavra, a palavra que cura, que liberta, que restaura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto eu estou pregando, ministrando a tua palavra, que o Senhor venha operar todas essas maravilhas, Pai, nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, na vida dos irmãos que estão nos assistindo, pois a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus, tira do nosso meio todo o trabalhar do inimigo que impede da tua palavra de ser pregada, da tua palavra de ser ouvida, da tua palavra de ser vivida. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da tua poderosa palavra. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. Que Paulo, ele está dizendo que devemos se revestir da armadura do nosso Deus Todo-Poderoso, pois sofremos muitos ataques, sim ou não? Diariamente, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, diariamente ataques. E ele deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é contra a carne e sangue, é contra os principados e potestades, é espiritual. E às vezes a nossa batalha é tão grande, que a gente só quer tomar um banho, deitar na cama e dormir, sim ou não? Para tirar assim do coração aquele dia triste, aquele dia que foi muitas afrontas, a gente só quer fazer isso. Mas como dizia Jó, vamos aqui no livro de Jó, Jó capítulo 7. Jó capítulo 7. Versículo 13 vai dizer assim: quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos me enche de medo. Então às vezes a gente tem esse mesmo pensamento assim: não, eu vou descansar, eu quero dormir, para mim descansar ali. E de repente nos sonhos a gente sofre ataques, vem aqueles pesadelos e nos traz medo, sim ou não? Tem pesadelo, tem sonho que nos traz medo, sim ou não? Tem sonho que não, mas tem sonho que nos traz medo. Tem sonho que não quer dizer nada, mas tem sonho que quer dizer sim. Às vezes, por exemplo, tem sonho que você passou o dia assim conversando, trabalhando. Às vezes o irmão falou alguma coisa, ou você viu alguma coisa no Face ou na televisão, você acaba sonhando com aquilo, a sua mente captou. E esse sonho não quer dizer nada, foi porque você sonhou mesmo. Mas tem sonhos não. Tem sonhos que Deus quer falar algo. Por isso que às vezes a gente fica com medo. Tem sonho que tem sentido, tem significado. Vamos aqui em Gênesis capítulo 40. Eu vou ler na Nova Tradução, linguagem de hoje. O sonho do copeiro e do padeiro. Vai dizer assim no versículo 5:
Certa noite ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Tem sonhos que quer dizer algo, que devemos ficar atentos. É Deus querendo falar nos nossos corações. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: ei, olha aí para o irmão do lado, ei, tem sonhos que Deus quer falar alguma coisa. E o que você tem que fazer? Às vezes você tem que procurar um pastor para estar falando com ele sobre o sonho que você teve. Você vê que eles ficaram com medo de contar. E é bem interessante, às vezes quando uma pessoa tem um sonho, um pesadelo, e ela ali prende, automaticamente as pessoas que estão à volta dela, que são mais próximas, eles vão captar, aconteceu alguma coisa. Eles podem imaginar tudo. Será que alguém falou alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa para essa pessoa que fez ela ficar assim, ela está estranha, ela está angustiada ou está angustiado. Mas não passa na mente dessa pessoa que foi um sonho que essa pessoa acabou tendo e está deixando ela assim, às vezes, presa assim e em silêncio. É o caso que está acontecendo que aconteceu com o copeiro e com o padeiro. Mas José, ele fala assim: o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? E o copeiro, ele vai sentir assim uma paz. Eu vou contar para José. Então tem pessoas que a gente tem que contar, assim, para tentar nos ajudar. E olha aqui, ele vai dizer aqui, no versículo 9: então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma barreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíram, apareciam as flores e estas viravam uvas maduras. Versículo 11: eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. E disse-lhe José a explicação do sonho. A explicação é o seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Então tem sonhos, meus irmãos, que é bom, sim ou não? Às vezes a gente sonha com algo que nos assusta, mas é bom. É bom. É o caso do copeiro. O copeiro, ele estava meio perturbado, angustiado, mas o sonho dele era bom. E, por exemplo, o sonho tinha significado. Você vê que as 3 barreiras ali representavam 3 dias. Então é isso que eu peço para os irmãos ficarem atentos. Então tem sonho que é bom. Uma vez eu lembro que eu sonhei assim, que o interfone tocava no apartamento da minha mãe. Tocava o interfone. E eu acordava assim no sonho, estava dormindo, acordava. Às vezes eu falava: mãe, e minha mãe nada de atender, o interfone tocando. Eu falei: deixa eu ir lá atender. E dormindo, estava sonhando. Cheguei na cozinha, que o interfone fica na cozinha do apartamento da minha mãe. Atendi: alô? Aí uma moça falou assim: será que você pode me ajudar com 1 quilo de alimento? Eu estou precisando de 1 quilo de alimento. Eu falei assim: só um minuto. Eu coloquei o interfone lá e fui até a varanda. Cheguei na varanda assim, lá, olhei assim para baixo. A mulher estava lá embaixo. Peguei e falei: só um minuto, eu vou descer. Vou descer e vou te arrumar uns alimentos. Peguei, abri a porta do apartamento, desci lá as escadas, que não tem elevador. E quando eu olho assim para trás, minha mãe estava estendendo roupa na garagem do apartamento. Aí eu vou até essa moça, entrego lá o alimento para ela e depois estava dormindo. Sonhei com isso. Mas de repente eu escuto o interfone tocar. E aí não é mais sonho. Aí eu falei assim: o interfone tocando, e a mesma coisa eu fazia: mãe. E
minha mãe não atendia. Eu falei, vou ter que levantar da cama. E coloquei um pé, o outro pé não queria ir. Eu peguei assim, você vai para lá. E fui até o interfone. Quando eu peguei assim, as mesmas falas. A mulher falou assim, será que você pode me ajudar com 1 quilo de alimento? Eu estou passando necessidade. Eu já fiquei assustado com aquilo. Eu falei assim, eu acabei de sonhar isso. Aí fechei automaticamente. Eu já fui lá na varanda. Quando eu abri, era a mulher. Aí eu fiz assim, espera só um minuto que eu estou indo aí. E eu lembrei que eu tinha feito isso no sonho. Desci as escadas e falei, cadê minha mãe? Quando eu olho para trás, minha mãe estava lá estendendo a roupa lá no estacionamento. Essa mulher falou assim, você pode me ajudar? E eu falei para ela, minha irmã, a sua fé é tremenda, tremenda, que Deus fez eu sonhar com tudo isso aqui. Assim, algo que já tinha acontecido. Algo que já tinha acontecido. Então tem sonhos que Deus ele vai mostrar para você, porque é uma coisa boa. Deus ele já me deu um sonho que é coisa boa. É igual o sonho de José. Lembra o sonho de José? Deus mostrou ali para José o que ele iria ser ali. E você vê que, por exemplo, Deus não mostrou para ele o que ele iria passar, minha gente. Ele só mostrou aonde que ele iria chegar. Então, por exemplo, tem sonhos que Deus ele mostra para você e pega isso aqui, que Deus ele prometeu, mas ele não falou o caminho que você vai ter que passar. Às vezes vai ter espinhos, né? Às vezes vai ter. Então, por exemplo, a coisa que você tem que crer é no que Deus prometeu, aonde que você vai chegar. Agora, como você vai chegar lá, você tem que pedir para Deus fé, pedir para Ele te fortalecer, porque nessa caminhada com Deus é impossível você não ser perseguido, às vezes você não ser caluniado, né? Igual a história de José. Então, vamos lá, tem sonhos que é bom, sim ou não? Mas tem sonhos também que é ruim, é ou não é? É o sonho do padeiro. Olha o sonho do padeiro, no versículo 16. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse-lhe, eu também tive um sonho, sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas, que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. Olha a explicação do sonho aqui, olha José dizendo no versículo 18. José explicou assim, o seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Então o sonho do copeiro, do padeiro, foi um sonho ruim, sim ou não? Ele pensava que o sonho ia ser bom, porque ele se agradou do sonho, da revelação do sonho do copeiro. Ele falou assim, o meu também vai ser bom. E quando José dá a revelação do sonho para ele, o sonho é ruim. Então tem sonho que é ruim, sim ou não? Quem gosta de sonhar com cobra aqui? Erga a mão. Por quê? Cobra quer dizer o quê? Traição. Cobra quer dizer traição. E eu falo assim, eu já sonhei com cobra. Sonhei com cobra, e toda vez que eu sonho com cobra não é coisa boa não, é coisa ruim. Uma vez eu sonhei com cobra, presta atenção nisso aqui, ó, porque o que eu preciso falar para vocês, que tudo tem um significado. Você vê que ali os 3 cestos, era 3 dias, né? Então tudo ali tem um significado. Então o que você sonha tem um significado. Deus está querendo te falar algo, ainda mais você que está na presença dEle. Então é uma forma que Deus usa para orientar algo que pode estar acontecendo, ou que vai acontecer, ou que você pode prevenir. Então entenda isso. Quando você sonha com uma cobra, ela te dando bote, assim quer dizer o quê? Assim, nas minhas experiências que eu já tive, toda vez que eu sonhei com uma cobra me dando bote, mas não pegando assim em mim, quer dizer que alguém iria me trair, que isso iria acontecer. Alguém que já armou o bote. Deus ele mostra assim, quando a serpente ela está enrolada e ela dá o bote, Deus está falando, ela já deu o bote. No mundo espiritual isso já aconteceu. É questão de tempo. É questão de tempo.
Uma vez isso aconteceu, eu sonhei e falei até mesmo para a evangelista que trabalhava junto comigo na época. Eu falei assim, sonhei com uma cobra tentando me dar o bote, mas ela não me pegou. Ela falou assim, vamos orar para repreender. Eu falei assim, não ora para repreender, ora para Deus me fortalecer. Porque às vezes a cobra, né, vem da onde que a gente não espera. E às vezes cobra não é uma traição do marido, né, uma pessoa próxima ali que está tramando, que já tramou para te atingir, né, que isso no mundo espiritual já foi feito, né? Então, por exemplo, quando você sonha com cobra e a cobra ela te dá o bote, mas não te pega, é porque isso vai acontecer. Você vai contar os dias. E eu só contei os dias e foi uma traição tremenda, que é a sorte que Deus me colocou na fé. Pastor, e se eu sonhar com a cobra me picando? Aí é complicado. Por quê? Porque ela injetou o veneno em você. Então, por exemplo, não é que você vai morrer assim, alguém vai te matar. Não, você pode morrer assim espiritualmente. Por exemplo, a cobra, ela está à sua volta, e se ela te picar, ela pode estar ali, estragando o seu casamento. Ela injetou o veneno, você tá deixando o veneno entrar dentro de você. E Deus está mostrando, ela já te picou. Se você sonhar com a cobra te picando, é porque ela já te picou e ela já injetou veneno. É questão de tempo. A pessoa que não é espiritual, igual eu preguei domingo, a pessoa natural não entende isso, mas a pessoa espiritual ela entende que o veneno foi jogado no mundo espiritual. Deus mostrando, ela te picou, e esse veneno, ele vai surgir o efeito, Então eu nunca sonhei com uma cobra me picando, nunca sonhei, mas eu já sonhei com cobra tentando me dar o bote, e eu tentava correr delas assim, né, e não tinha como, tanto na vida, na vida espiritual, tanto no sonho, como assim pessoalmente. Eu falei, olha a cobra aqui, rapaz, e eu saí assim, mas não teve jeito. Mas agora, se você sonha, eu já sonhei com cobra assim perto de mim, sem me picar. Assim, eu chegava perto dela e ela não me picava. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, tem uma cobra perto de você, que você tem que tomar cuidado com o que você está falando, porque ela está só ali esperando uma coisinha que você está dizendo para te dar o bote. Você está pegando isso aqui? Então, por exemplo, quando você sonha com uma cobra perto de você e ela não está te picando, é porque Deus está falando assim, toma cuidado com o que você está soltando, porque tem uma cobra perto de você. Eu já sonhei com isso. Assim, a cobra assim, não só uma cobra, tinha muitas cobras assim perto de mim assim, e Deus, assim como Deus fala assim, toma cuidado com o que você está falando. Eu sei que, por exemplo, eu estou pregando aqui, mas tem muita cobra me assistindo, querendo falar assim, só estou de olho aí no que ele estiver falando, para me lançar o veneno, que isso é costume de cobra. Então, por exemplo, quando você sonha com uma cobra do seu lado, assim, sem ela te picar, é porque Deus está falando, toma cuidado. Ela está quietinha aí, mas está só observando. Agora, quando você sonha matando uma cobra, eu sonhei matando uma cobra. Nunca sonhei matando cobra. Você já sonhou matando cobra? Já sonhou? Então é porque Deus te deu a vitória em algo. A cobra estava tramando, assim, estava laçando algo escondido ali, e Deus te deu a vitória. Então você matou, você quebrou a astúcia dela, né? Eu sonhei matando cobra. Eu matei uma cobra debaixo da mesa assim, e eu fiquei assim, matei uma cobra. Eu sempre corri de cobra, essa cobra não, eu fui, matei mesmo. Aí eu olhei assim para o lado, no sonho eu estava tão nervoso assim, que eu matei essa cobra, que estava querendo se esconder. Ela não me atacou mais, eu matei ela mesmo, debaixo da mesa. Aí eu olhei assim, tinha outra, e quando a outra me viu, eu já estava cheio da unção de matar cobra. Eu saí correndo atrás dela, mas ela falei assim, dessa vez eu não te matei não, mas volta aqui se eu não te mato. Então, por exemplo, tem sonho que, por exemplo, se você sonha com cobra, tem significado, e você pode colocar esse significado que eu estou passando, porque é real no mundo espiritual, né? Mas tem muito mais além. Então, às vezes, por exemplo, a nossa batalha é diariamente, assim no dia a dia, mas no sono também. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que sonham expulsando demônio. Quem já sonhou expulsando demônio? Então tem um significado. Aí Deus quer dizer algo. É igual aqui, no versículo 5 do capítulo 40, vai dizer assim: certa noite ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho.
Cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. É normal você sonhar com demônio, meu? Fala para você, é normal você sonhar com demônio? É normal? Isso não é bom, não. Por exemplo, agora pega as referências. É igual aqui, você tem que prestar atenção que tudo tem um significado. Os 3 dias. Então, por exemplo, isso que eu estou dizendo, tanto das cobras e agora que eu vou falar dos demônios, tem significado também. Às vezes, por exemplo, se você sonha expulsando o demônio na igreja, tem um significado isso. Presta atenção nas colocações. Se você sonha expulsando o demônio na igreja, quer dizer que você tem um chamado de intercessora da igreja. Assim, outro sinal também de intercessora, de intercessor. Quando sonha expulsando demônio de outra pessoa, fala, em nome do Senhor Jesus, saia! E sai ali aquele demônio. É chamado, pessoas que têm chamado para intercessão. Deus está mostrando, a pessoa tem chamado para intercessão. Agora, se você sonha expulsando o demônio da casa de uma pessoa, aí o que você tem que fazer? Você tem que orar. Então presta atenção nas colocações. Se sonhar expulsando demônios na casa de uma outra pessoa, você tem que orar. Você tem que orar, interceder por essa pessoa. Além disso, eu aconselho você orientar essa pessoa. Você pegar e falar assim, olha, eu sonhei que você estava sofrendo ataques de demônios. E, por exemplo, eu estou orando, mas eu peço para você também orar. Você também tem que orar, vamos repreender. Eu sonhei na sua casa, ou na vida da pessoa que você sonhou, se você conhecer a pessoa, assim, você está expulsando o demônio, chega nela e fala também. Chega nessa pessoa e fala, sonhei que eu estava expulsando o demônio, que tentava te atacar. Agora, se você sonha não conhecendo a pessoa, aí, por exemplo, eu falo que é chamado de intercessão. Uma pessoa que tem um chamado de interceder na igreja, né, no ciclo de oração. Então, quando você sonha expulsando demônios de pessoas que você não conhece, mas pessoas que você conhece, porque está acontecendo algo, Deus está revelando algo que está acontecendo com essa pessoa e está te mostrando. Então, vamos lá, falei de igrejas, falei da casa de algum amigo, algum parente, ou até mesmo na vida de algum parente ou um amigo. Você está expulsando ali, né, assim no nome do Senhor Jesus. Então você tem que fazer isso. Vocês entenderam? Então agora vamos aqui. Agora, se você sonha expulsando demônios dentro da sua casa, aí você tem que orar. Por quê? Porque Deus está alertando você que o inimigo está atacando a sua casa, né? Onde que você tem que vigiar, assim, onde que você tem que começar a analisar mesmo. Falar assim, por que eles estão atacando a minha casa? Porque era a sua casa. É a sua casa. E, por exemplo, quando fala demônios atacando casa, ele quer pegar a pessoa, todo mundo da casa. Todo mundo da casa. Então, por exemplo, o que você tem que fazer? Você tem que orar, né? Você tem que continuar firme, porque Deus, Ele está falando através de sonhos. Olha, o inimigo está atacando a sua casa, né? Está tendo alguma brecha aí. Você tem que sondar o seu coração, porque está tendo alguma brecha. Alguma brecha aí está tendo aí na sua casa, para eles estar te atacando. Então, por exemplo, onde que você tem que parar e olhar? Fala assim, o que está acontecendo? Eu estou indo para a igreja, mas às vezes você tem que olhar ali o seu coração, como é que está. Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja, mas o coração nunca esteve na igreja. É ou não é? Vocês conhecem pessoas assim que falam, esse aí é crente? Crente nada. E não está. Então é Deus avisando, o inimigo está entrando aí na sua casa, no seu casamento. E você tem que vigiar. Assim, você tem que orar, você tem que interceder, você tem que começar a andar nos caminhos do Senhor. Então é onde que você tem que ver isso. E agora, por exemplo, fica mais complicado. Se você está vendo os demônios assim só tentando assim na sua casa, e você repreendendo ali, batalhando ali, você entendeu? Deus está avisando, você tem que vigiar. Agora, meus irmãos, o outro significado que eu falo é quando você sonha com o demônio já te segurando e você não conseguindo ali controlar. Assim, o demônio assim te segurando, e você tenta ali andar, você não consegue, você está na paralisia do sono. Por quê? É Deus te avisando que você não vigiou, e o inimigo já está no controle de tudo. Presta atenção, porque tem um jeito. Se Deus está revelando, porque ainda tem jeito, mas Ele fala, quem está no controle da sua vida é o demônio.
Então, por exemplo, Deus ele vai avisando através de sonhos. Às vezes, por exemplo, a maioria das pessoas sonha primeiro os demônios atacando em casa. Aí não vigiou. Aí o que acontece? O inimigo, ele quando ele está vencendo, ele vai dar passo para trás? Não, ele vai avançar. E quando você sonha já assim, o demônio te segurando, você não conseguindo ali, ele tentando te sufocar, é porque, por exemplo, ele está no controle, né? Ele está no controle e Deus está te avisando, ainda tem jeito, né? Ainda tem jeito. Para ele pensa que está no controle da sua vida, mas para mim não, basta você ouvir a minha voz, basta você andar nos meus caminhos. É igual está escrito aqui, ó, em 2 Crônicas, capítulo 7. Então tem pessoas que sonham com isso, vocês pensam que não é nada, mas tem sim. O mundo espiritual, ele existe, igual Paulo disse, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principado e potestade. Falei 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer assim, ó: esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sanarei a sua terra. Então quando assim a pessoa ela se arrepende, assim de coração, ela começa a se humilhar, a orar, a buscar a face do Senhor e se converte dos seus maus caminhos, o Senhor entra nessa batalha junto com ela, junto com ele. Você entendeu? O Senhor pega e fala assim: Satanás, você estava pensando que você estava por cima, agora saia. Ele faz isso, mas para isso a pessoa tem que cair em si. A pessoa tem que cair, que por exemplo, tem que andar nos caminhos do Senhor, né? Começar assim a ficar firme na igreja, a ouvir a palavra de Deus, a andar conforme os caminhos do Senhor, porque Deus ele está mostrando, olha, o mundo espiritual ele está avançando aí, os demônios eles estão, e eles, esse é o trabalho deles, é tentar dominar a sua vida, é tentar ali, ó, estragar o seu casamento, a sua vida espiritual, né? Essa é a função deles, e Deus ele usa isso aqui, presta bem atenção, até mesmo vocês que estão nos assistindo, por exemplo, eles usam isso aí para destruir, e Deus é uma forma que ele fala conosco, através do sonho. Olha aqui, ó, eles estão atacando aí a sua casa, você precisa despertar para o mundo espiritual, né? Tem muitas pessoas que dizem ser espiritual e nunca foi, é meninice, e Paulo está falando assim, olha, usa essa armadura, porque eles estão atacando. E eu falo assim, ó, meus irmãos, eu já vi casos assim, de pessoas serem dominadas mesmo, e o inimigo ali dominar mesmo a vida da pessoa, o casamento, deixou a raiva, a inveja, as coisas entrar dentro do coração. E eu falo assim, um engano, e depois ninguém tira. E Deus avisa pelos sonhos. Amém? Amém? E Deus ele avisa pelos sonhos. Amém? Então assim, ó, tem jeito quando uma pessoa ali está presa assim, e Deus ele está avisando. Ele avisa tanto pelos sonhos ou também pela palavra também. Olha aqui, também tem aqueles demônios chamados de incubos e sucubos. Que demônios são esses? Esses demônios são aqueles que procuram assim prazeres noturnos. Quem já ouviu falar de incubos e sucubos? Já ouviu? Isso é real. Pastor, mas isso acontece mesmo, acontece. Eles vivem de prazer.
Eles vivem de prazer. Então a pessoa está dormindo lá, aí a pessoa começa a ter uma imaginação. Pessoas cristãs mesmo, mas não tem o domínio, esquece que é cristão, esquece que às vezes é obreiro, é pastor. Acontece, já vi acontecer em obreiros, e assim, esquece. Aí aparece uma mulher bonita lá e pronto, ele começa a fazer um negócio com real, e ali é demônios. Incubus é aquele que é masculino, que fica por cima, e súcubus é aqueles que ficam por baixo. Pastor, mas até nas pessoas que estão dentro da igreja acontece, infelizmente acontece. E por que isso acontece? O que acontece? As pessoas que estão na igreja, elas deixaram ali de se prostituir, de se masturbar, e eles não são alimentados mais, porque eles são alimentados desses prazeres, né? Eles são alimentados desses prazeres. Às vezes, por exemplo, uma mulher está lá pulando lá, tá na balada, encontra com um cara, e rola aquela química carnal. Ali é dois demônios. Assim, falando: eu quero você, eu quero satisfazer o meu prazer. Vem aquele prazer e os dois se deitam ali, se alimentando. É por isso que eu falo assim, devemos tomar cuidado até com quem você beija. Sabia? Até com beijo você tem que tomar cuidado, porque assim, há conexão. Você vê que a palavra de Deus pode passar céus e terras, mas minha palavra não há de passar. Ele fala assim, que o homem se unirá a uma só mulher, e nisso vai se tornar uma só carne. Você vê que lá em Provérbios, ele fala diversas vezes de aquele que se envolve com uma prostituta, né? Um prostituto vira também. Então, por exemplo, vai passando ali a energia negativa da pessoa. Eu já vi pessoas se deitar com uma pessoa que era de macumbaria lá, depois a pessoa pegou uma doença lá, o cabelo começou a cair, né? E me chamou: pastor, vem fazer uma oração. Eu falei: aí eu falo: você vai se deitando com qualquer um, Então, por exemplo, tem que tomar um grande cuidado, porque isso existe. Tem casos que eu acompanho, né, que eu pastoreio, meus irmãos, assim, de pessoas que tiveram mesmo assim, relação com o demônio, e, por exemplo, ele deixa até marca quando a pessoa acorda. Então, por exemplo, assim, a pessoa é real, só quem viveu sabe que é real isso que eu estou falando. Pessoas que não viveram não sabem. Falei: isso é conversa. A pessoa ela é o quê? É natural, ela não é espiritual. Mas quem é espiritual sabe que isso é real. A pessoa que isso acontece sabe que isso é forte. E, por exemplo, o jeito disso ser quebrado, eu falo assim, a oração toda noite, você declarando assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha tirar esses desejos, Pai, até no sonho, que eu não venha ter nenhum prazer, Pai, assim, pecaminoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É você está orando, meu irmão, é você está orando, minha irmã, meu irmão, para tirar isso toda noite, você tem que orar. Olha o que está escrito aqui em Salmos 91. E tem vídeos. Olha, eu estou falando que eu vou pregar sobre isso desde o domingo passado. Tem vídeos lá de pessoas lá que estavam dormindo, colocaram a câmera, porque falou assim: eu acordei sem a calcinha, eu acordei sem a cueca, eu acordei com a roupa toda bagunçada. Tem vídeos lá, mostrando lá, assim, um demônio tirando aqui a blusa da mulher, levantando a saia, abaixando a calcinha, e lá a mulher, tem vídeo de homens lá, né? E mostra que esse mundo espiritual existe. Mas por que eles estão assim atacando as pessoas que estão na igreja? Por quê? Porque eles deixaram de se masturbar, eles deixaram de se prostituir, ficar com qualquer pessoa, e eles falam assim: não, eu tenho que me alimentar.
Eu tenho que me alimentar. Ele não tropeça mais, ela não tropeça mais, né? Mas eu preciso me alimentar. E eles vêm à noite, né? Onde, por exemplo, você está lá na paralisia do sono. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que tentam ainda acordar assim, de tirar e não consegue. E não consegue. E, por exemplo, tem demônios que até se apaixonam pela pessoa. Já viu demônio se apaixonar? Deus me livre. Tá amarrado. E tem pessoas que ainda procuram, sabe? Tem pessoas que gostam disso e vai procurar, coloca a vela preta assim para chamar eles mesmos, porque é um prazer que eles, pessoas que é do mundo lá, assim, fala que é, né? Tem pessoas que invocam para eles aparecer. Tem pessoas que até se apaixonam pelo demônio, mas tem pessoas que o demônio se apaixona. O demônio não quer largar, mas aqui, ó, mas ele larga através dessa palavra aqui, ó, Salmo 91. Que a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso fala assim: pode passar céus e terras, mas minha palavra não há de passar. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terá medo do terror noturno. Olha aqui, ó. Não terá medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Olha aqui, por quê? Porque você está onde? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, para isso, igual eu falo assim, não é religião, é você estar na palavra do Senhor. Assim, é você estar na palavra do Senhor, é você estar guardando a palavra do Senhor. Então, por exemplo, você tem que lutar, é uma batalha espiritual que Deus está falando para você. Você tem que lutar, Ele está te revelando, você tem que lutar, você tem que se aproximar de mim. Então, por exemplo, às vezes você está fraca, né? Você tem que fazer igual aquela mulher do fluxo de sangue, lutar. Se você quer vencer esse mal. Mas se você não quiser, ele vai continuar vencendo, ele vai continuar te destruindo, ele vai continuar te afastando de Deus. Então eu falo assim porque só eu sei os demônios que me aprisionavam nas drogas, não querendo assim, me colocando nos prazeres, o vício, mas eu lutava, eu ia mesmo cansado, né? Às vezes eu até ia para a igreja, depois voltava lá para cheirar, mas mesmo assim eu vinha, eu lutava. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra fala: buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E eu estou cansado dessa vida. E tem pessoas que ficam dormindo. A palavra de Deus está sendo pregada, está orientando, fala assim: ó, você está perdendo essa luta, né? Você está perdendo. E quando eu falo buscar, é buscar de todo o coração. Tem pessoas que não. Tem pessoas que vêm, mas não quer, não, assim, não está arrependido, né? Está cheio de amargura, cheio de raiva, não libera perdão, que é só o mal das pessoas. Não é mais nem o demônio que procura ela, que procura o demônio. Não é nem procura o demônio, é a pessoa que procura o demônio, né? Então, por exemplo, a palavra de Deus, ela é única. Ele fala assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, assim, um jeito para sair, e eu vou falar assim, eu vou fazer uma oração, mas assim, a palavra fala que, por exemplo, ele pode rodar em lugares áridos, ele não achando rebolso, ele pode voltar. Você entendeu? Eu posso fazer uma oração, mas se as pessoas não andarem no caminho do Senhor, desculpa. Você entendeu? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração. Você que tem esses sonhos, precisa falar para mim não, né? Assim, feche seus olhos. Feche seus olhos, faça a sua oração, clama a Deus, clama do seu jeito, clama aí do seu jeito, fala para Deus: me ajuda, eu não quero, Pai, não quero mais essa vida, eu não quero mais sonhar com esses demônios, Pai, eu não quero, começa a falar,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não foi o Deus que ressuscitou Lázaro? Oh Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor não é o Deus que recebeu o filho pródigo? Eis-me aqui também. A tua palavra fala, clama a mim. E eu estou clamando nesta noite. Eu estou clamando. Você que está nos assistindo também, clama, clama ao nosso Deus. Começa a declarar: Pai, eu não aceito essa situação, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esses demônios venham sair da minha casa, venham sair da minha vida, venham sair da minha família. Em nome do Senhor Jesus, começa a clamar, começa a clamar, começa a declarar o que Deus fez nas Escrituras. Começa a declarar: o Senhor, Pai, curou uma mulher do fluxo de sangue. O Senhor libertou, Pai, aquele gadareno que vivia preso, Pai, com uma legião, mais de 6.000 demônios da vida dele, Pai. E o Senhor libertou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira esses demônios, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu não venha mais ter pesadelos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que eles não venham mais me tocar à noite. Em nome do Senhor Jesus, que eu não venha ter mais relação com eles, Pai. Eu quero ter uma relação com o Senhor, Pai, andar na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nunca mais, começa a declarar: nunca mais, nunca mais, nunca mais, Pai, nunca mais que esses demônios venham me atazanar à noite. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, fiel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, começa a declarar: nunca mais venha me tocar. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai declarando: em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja feito, Pai. Começa a declarar assim, ó: eu creio. Declare junto comigo: eu creio que nunca mais eu vou sonhar com demônios invadindo a minha casa, a minha vida, a minha família. Eu creio, pois eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. Nunca mais vou sonhar com demônios querendo ter relação comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nunca mais isso irá acontecer, pois eu sirvo um Deus vivo, santo, fiel. E esta palavra, o Salmo 91, eu tomo posse. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Toma posse também dessa palavra. Amém, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos. Forte abraço, um beijo no coração e ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.